Tem bastante gente hoje que está Teve no na cultinho. igreja, né. Acho que hoje é reunião de coordenadoria aí, e o pessoal ia estar lá. Mas vamos começar aqui, porque hoje tem bastante coisa para a gente poder vencer esse cronograma e terminar a matéria hoje, né. Então nós vamos orar agora. Pai, em nome de Jesus Cristo, teu filho amado, oramos nesse momento, entregando, Senhor, essa aula nas tuas mãos. Peço, Espírito Santo de Deus, a direção, a sabedoria, que o Senhor abençoe todos os teus servos que já estão aqui, aqueles que ainda vão chegar e aqueles que não vão poder estar aqui no dia de hoje. Que o Senhor nos dê, Senhor, meu Deus, discernimento da tua palavra. É o que eu peço agora, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, Jesus. Então, faltam 3 capítulos para a gente encerrar, o 10, o 11 e o 12. Então, a gente vai começar aqui o capítulo 10, e o capítulo 10, basicamente, a gente vai falar um pouquinho da relação de Cristo, né, de Jesus e a fé. Maneira como nós precisamos ser edificados na fé, porque a fé, de fato, ela é o meio de nós sermos salvos, porque a Bíblia diz que a salvação só é possível àquele que crê. Então, se nós não temos fé, nós não conseguimos nem mesmo ser salvos, porque a salvação vem pela fé. E aí, como ter fé se a gente ainda, nem sequer aceitou Cristo, nem conhecia a palavra? Na verdade, todos nós, né, o Espírito Santo de Deus, o Senhor, ele nos concede uma porçãozinha de fé sim. E essa fé ela vai sendo aumentada, à medida que você vai conhecendo mais a palavra, depois que você aceita Cristo, o Espírito Santo de Deus ele vem e ele vai te ajudar a produzir esse fruto, né. O fruto do Espírito também tem fé ali na sua lista. Mas essa fé inicial, até mesmo para que a gente venha aceitar Cristo, isso o Senhor nos concede. A Bíblia diz que é o Espírito Santo quem convence o homem, né, do pecado, da justiça e do juízo. Pecado, mostrando que ele precisa realmente, ser perdoado, precisa de salvação. A justiça, que ela só vem através de Jesus, né, que é o único que podia pagar o preço que, né, do pecado, e o juízo, que é aqueles que realmente não aceitam. Então, até mesmo essa fé, nós precisamos agradecer a Deus, porque foi Ele também que nos concedeu. Muito bem. E aí, então, a gente começa esse capítulo com a pergunta: "É difícil acreditar? Será que é difícil crer?". O vocábulo "crer" para os cristãos genuínos significa confiar na veracidade de Deus. De fato, se você for olhar para o Velho Testamento, lá no jardim do Éden, o pecado, né, que Adão e Eva cometeram foi porque, em um determinado momento, eles não acreditaram naquilo que Deus havia dito. Então, enquanto Deus falou, e a serpente veio e os confundiu, né, dizendo: "Olha, Deus falou que vocês vão morrer, mas vocês não vão morrer nada". O momento em que a dúvida entra, e esse é o cuidado que o cristão sempre tem que ter, o momento que a dúvida chega, a gente precisa rapidamente resolver o problema da dúvida, porque senão ela abre a porta para a incredulidade. O que é de fato a incredulidade? Nada mais é do que dizer que Deus é mentiroso. Ou seja, eu não acredito naquilo que ele está dizendo. Eu não acredito naquilo que a palavra de Deus está dizendo. Quando uma pessoa, por exemplo, a gente costuma dizer assim, está enfraquecendo na fé, de fato, o que está acontecendo é que ela está deixando de acreditar em tudo aquilo que Deus diz para ela. Então, se Deus diz para ela que era uma nova criatura, que agora era filha de Deus, que agora ela pode usufruir de uma vida em abundância, a partir do momento que começam as dificuldades e os problemas, e ela não vai até a presença de Deus, aí a Bíblia diz que ela vai se enfraquecendo. Mas por que que ela vai se enfraquecendo? Porque de fato, ela começa a duvidar: "Não, mas eu estou enfrentando essa dificuldade, eu estou enfrentando esse problema, então é porque
Deus não está me vendo, Deus não liga para mim, ou aquilo não é verdade, será que realmente a palavra de Deus, né, é é verdadeira? Então eu começo, de fato, a questionar. Então, e aí é que é o grande processo. Será que grandes homens de Deus e grandes mulheres de Deus, homens de fé, né, mulheres de fé, já passaram momentos na sua vida em que eles enfraqueceram na fé, ou seja, eles duvidaram? O que que vocês acham? Se vocês acham que sim, gostaria de um exemplo de algum, homem ou mulher de Deus que vocês conhecem, né, na palavra ali, que mesmo sendo homens e mulheres de fé, elas tiveram um momento em que demonstraram, dúvidas ou demonstraram até mesmo incredulidade. Moisés, Em que quando, momento? quando Deus chama ele, fala para ele ir até Faraó, e ele fala que ele não sabe falar, que o Arão seria uma escolha melhor do que ele. Mas Ele, de você certa acha forma, que ele duvida. hã, mas ali Moisés, vocês não acham que ele não é que ele não acreditava que Deus não podia, porque ele deu a sugestão de que fosse Arão. É, verdade. Então dá a impressão que nesse texto, Geis, era muito mais dele não acreditar em si mesmo, É, que ele verdade. seria capaz de poder ser o portador daquela mensagem, né. Mais algum outro exemplo? Jonas? Você acha que Jonas não acreditou na palavra do Senhor? Ah, eu acho que ele não acreditou, não. Acho que ele ficou com medo. Mas Acho que vamos medo pensar um também é um. pouquinho. Eu acho que nesse ponto, hoje eu estou discordando de todo mundo, mas eu vou discordar um pouquinho de você, Rogério, e vou te dizer por quê. Ah, Ele acreditou sim. Tanto que ele acreditou que ele não queria ir para Nínive de jeito nenhum, porque a Nínive era um país que era inimigo do povo de Israel, que já tinha feito coisas terríveis. Então ele disse assim: "Se eu for lá e for pregar, eles vão se converter, e eu não quero que eles se convertam". De fato era esse o ponto. É claro também que ele tinha medo de ir lá, mas veja, ele acreditava na palavra de Deus, ele acreditava que Deus poderia salvar aquela nação, e de fato não é o que ele queria. Então, tá, posso dar outro exemplo? agora não, agora passou só pode, claro, claro que pode. Sara. Sara, Sara, você acha que ela teve dúvida do que Deus falou? É, eu acho que na hora da promessa lá, ó, porque duvidaste no teu coração, porque riste, né? Ali ela não estava acreditando, né? Por causa da idade dela. Então, um exemplo que eu coloco aí. É, e Sara é um bom exemplo. E Sara também, né, quando o tempo foi se passando, 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 ela achou um jeitinho, né, "Ah, dorme lá com a minha escrava e tem um filho ali, porque é dali que vai ter que sair, porque se depender, né, de eu ter um filho aqui, Deus não cumpriu a promessa". De fato Ela, foi, ela tinha tudo para não acreditar, né? Porque ela era estéril, tinha um monte de exatamente. Mas mentiras na ali. verdade, ela tinha tudo para acreditar, e essa que é a grande diferença do crente, ela tinha tudo para acreditar, porque Deus havia dito. Então, a fé, esse é o grande desafio, né. O Marcão falou também ali de Elias, né. Será que Elias, ele perdeu a fé, vocês acham? Mas eu vou voltar, deixa eu fechar o tema aqui dessa questão aí da Sara, né. Sara tinha tudo para acreditar, porque era uma promessa de Deus. E a fé, ela nunca pode olhar para as circunstâncias. A fé nunca pode olhar para aquilo que os olhos físicos podem ver. A fé, a Bíblia diz, é algo que você espera, é o firme fundamento daquilo que se espera, é a prova daquilo que você não vê. Então a fé, ela realmente, ela confronta com aquilo que você está vendo. Então a Sara olhava para o corpo e disse assim: "Não tem mais jeito", mas Deus havia dito. Então a vida do crente, ela não é a mesma coisa. Ele tem que acreditar naquilo que Deus falou, não importa o que esteja acontecendo, né. Agora voltando para o assunto do Elias, vocês acham que Elias, ele perdeu a fé? Explica aí, Marcão.
Aí tem um ponto que o Luciano Subirá uma vez comentou, que eu achei muito interessante. Ele disse assim: "Vem, se Elias, de fato, tivesse porque o que que ele foi fazer dentro da caverna? O que que ele pede para Deus dentro da caverna? Pede Morte. pra pede para morrer. Então o Luciano Subirá falou assim: "Bem, se ele queria que ele queria morrer, então ficasse lá então, morresse lá então", porque ele foge e vai para a caverna exatamente, pedir para morrer. De fato, eu acho que no caso de Elias porque veja, lembra sempre o ponto em questão do que é a falta de fé, é falta de acreditar em Deus. Acreditar naquilo que Deus está dizendo. Particularmente falando, eu não acho que Elias, ele não acreditava naquilo que Deus podia fazer e nem no que Deus faria. Para mim, Elias ali naquele momento, dizer também que ele tinha medo de Jezabel, é meio estranho também, mas é muito mais um cansaço muito grande que Elias passou. Para mim ali é mais o desgaste, né, de uma pessoa que foi, assim, talvez no seu limite. Eu acho que isso acontece muito na vida cristã também. Às vezes não é que você deixou de acreditar em Deus, você realmente chegou num estado de exaustão. E esse é um cuidado também que a gente precisa ter. Porque a exaustão não é que eu perdi a fé em Deus, eu simplesmente estou cansado demais para querer continuar. E eu desisto, eu quero chega, agora já deu, já deu. Mas não porque eu não acredito em Deus, eu acho. Já aconteceu comigo, por exemplo, de estar tão cansada que eu simplesmente não queria mais nada. Mas não é porque você fala: "Mas você não acreditava em Deus?" Eu acreditava, sempre acreditei e fui buscar nele para poder sair dessa situação. Mas, tem a gente que está principalmente a gente que trabalha, né, na obra de Deus, precisamos tomar muito cuidado com isso. Por que que a exaustão na vida do cristão acontece, na opinião de vocês? Há um princípio que eu achei muito interessante, que até esses Mano, dias quer as coisas muito rápida. hum. É, o mundo está muito rápido mesmo e parece que o volume de coisas a fazer aumenta muito. Mas de fato, e isso eu também concordo. Mas uma coisa que eu estou estudando nesse livro chamado Coração em Chamas, que eu comentei com vocês outro dia, ele fala que o poder, né, que Deus derrama sobre a nossa vida, ele não pode ser preservado, de fato ele é gasto. Então, à medida que eu recebo de Deus, mas à medida que eu ministro, então, por exemplo, se eu vou ministrar na vida de alguém, se eu estou dando aula para vocês aqui nesse momento, eu estou gastando uma parte desse poder, dessa força de dentro que o Espírito Santo de Deus coloca em mim. Então, e isso precisa ser reposto. Aí, qual que é o texto bíblico que inclusive ele usa 2 textos bíblicos que me chamou a atenção. Um deles é a mulher do fluxo de sangue. A Bíblia diz assim que Jesus, né, quando a mulher toca nele, ele fala assim, "De mim alguém me tocou, porque de mim saiu o Aí, poder". Deus. E aí, um outro texto no livro de também no livro de João fala assim, que a multidão, o perseguia, né, que a multidão ficava o tempo todo ali do lado dele, porque dele saía poder, né, porque dele saía poder. Então, essa expressão "sair poder" é algo que você precisa prestar atenção, porque se você não estiver constantemente se renovando na presença de Deus, que seja frequentando ali os cultos, mas de fato, não pode ir no culto de forma automática, como muitas vezes a gente também vai, mas ali, precisa ir ali e realmente se entregar naquele culto. Então, no momento que você está adorando a Deus, no momento que você está recebendo uma palavra dele, no momento que você está buscando ali o Espírito Santo, na sua casa, à medida que você lê a Bíblia todos os dias, à medida que você se alimenta, você vai repondo, né, você vai, então, se abastecendo.
e aí você não chega no ponto da exaustão. Então, quando é que a gente de fato começa a ficar exaurido tanto assim? É quando a gente vai negligenciando as nossos tempos de oração. "Ai, hoje não deu tempo, porque eu perdi a hora. Ai, amanhã não vai dar tempo, porque eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Ah, mas não vai dar tempo de orar", e aí a gente começa a reduzir o tempo de oração, a gente começa a dizer: "Ah, hoje não vai dar para estudar, porque eu já vou ter aula do ITQ de noite, e aí não dá tempo nem de eu ler mais a Bíblia, porque eu já vou estudar à noite mesmo". E aí você vai negligenciando o seu tempo com Deus. Então você vai começando a perder desse desse poder. Por quê? Porque você gasta isso. Então, isso sai de você todas as vezes que você ministra para alguém. Então esse é um princípio. Mas a questão da fé é uma questão de que nós precisamos estar também ali buscando do Espírito Santo de Deus, que ele nos ajude a fazer com que a nossa fé se torne uma fé madura. E nesse ponto que eu quero agora voltar aqui para a apostila, que eu vou que a gente vai comentar aqui. A fé, ela não pode ser algo que hoje eu estou em fé e amanhã, pô, amanhã já é outro dia, já eu já não tenho fé, né. Então a gente vai falar um pouquinho de estabilidade, mas a fé, ela é de vital importância, porque sem fé é impossível agradar a Deus, sem fé nós não conseguimos ser salvos. A fé vem através da do crer no seu coração. A Bíblia diz lá no livro de Romanos, capítulo 10, assim: "Aquele que crê no seu coração, crê para a justiça, e quem é aquele que confessa, né, crê no seu coração e confessa com sua boca", mas eu preciso acreditar. Então, se eu não acreditar, eu não posso ser salvo. Então, a fé na vida cristã, ela é fundamental. No sentido amplo da Bíblia, crer trazer em si uma fé madura em Cristo. Então, o que é uma fé madura? É uma fé estável, é uma fé em que ela tende a crescer e nunca ficar numa gangorra. Hoje eu tenho fé, amanhã eu não tenho fé e fico naquela inconstância. Isso não é a fé madura. E existe um princípio para se produzir fé madura. E eu queria que você abrisse comigo lá no livro de Romanos, no capítulo 5. Lá existe um segredo para se gerar a fé. Talvez você até não goste muito do método que Deus usa, mas esse é o método que Deus entende que é eficaz para produzir em você a fé madura. Ele diz assim, no verso 3. Capítulo 5 de Romanos, no verso 3. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência. A paciência, a experiência, a esperança. E a esperança não nos envergonha, porque o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que é dado a nós. Então, quando nós chegamos nesse nível de ter essa esperança dentro do nosso coração, é que nós estabelecemos agora uma fé que se solidificou através de experiências com Deus. Ele diz assim: "Quando eu passo por uma tribulação, enfrento aquilo com paciência, junto com Deus, aquilo vai gerar em mim experiências com Deus. Eu vou ver coisas que eu não viria, a menos que eu conseguisse esperar com paciência. E quando eu adquiro experiência com Deus, eu não vivo mais por aquilo que eu vejo meu pastor falar, ou que eu vejo o irmão do lado comentar, ou que eu assisto na TV o testemunho, mas eu passo a ter experiências com Deus do tal modo que agora eu passo a ser de fato uma testemunha de Cristo, porque como que eu posso ser testemunha de Cristo? Ora, eu sou testemunha de Cristo por aquilo que ele fez na minha vida, aquilo que eu vi ele fazendo em mim. Então, como é que eu posso dizer que eu é aquela velha história, né, nós não vimos Jesus ser crucificado na cruz, mas nós cremos que Jesus morreu na cruz por nós. A Bíblia diz que Jesus ressuscitou, eu creio que Jesus está vivo.
Mas como é que eu posso crer? Eu sei o seguinte, que eu sei qual que a Priscila era, e eu sei o que a Priscila é hoje. Eu sei o que Deus fez em mim desde o dia em que eu aceitei Ele. Então, para mim, Jesus é muito real. Eu creio nisso, porque eu posso dar o testemunho do que Ele fez em mim. Mas para ter testemunho, eu preciso ter experiência. Para ter experiência, a Bíblia diz, haverá as provações, né? Então, as provações elas produzem essa fé que a gente está dizendo aqui, que é uma fé madura. É confiar de forma viva, ativa e contínua em Jesus Cristo. Então, não é uma crença que em alguns momentos eu acredito e outros não acredito. E aí é quando nós começamos a avaliar quanto tempo eu passo da minha vida angustiado, com medo, ansioso. Alguma coisa tem que estou dizendo que a gente mude de um dia para o outro, não muda, a gente já falou que o processo é gradual. A fé também ela vai crescendo. À medida que eu vou ouvindo, praticando essa palavra, tendo experiências com Deus, essa fé ela tende sempre a ser fortalecida e ela tende sempre a aumentar, mas ela é de forma ativa. Por quê? Porque ela tem que estar refletida no meu dia, nas reuniões que eu participei hoje, com as pessoas que eu enfrentei, as dificuldades, né. Então, esse é um princípio da fé. A crença nas suas palavras, vida, morte e ressurreição, traz a purificação dos nossos pecados. E traz também essa fé, ela traz poder para que a gente consiga seguir a Cristo. E realmente tentar praticar tudo aquilo que ele tem nos ensinado. Abram em Apocalipse, no capítulo 21, algo que Jesus ele diz. Porque nesse mundo a gente ouve muitas coisas. Às vezes pessoas, né, pregando em nome de Jesus, em nome da palavra do Senhor mesmo, a gente ouve muitas coisas, mas aqui no capítulo Apocalipse 21, no verso 5, ele diz assim: "E aquele que está sentado sobre o trono disse: Eis que eu faço nova todas as coisas. E ele disse-me: Escreve, porque essas palavras são dignas de confiança." Então, no meu coração, Jesus, né, ele é digno de confiança. Aquilo que ele diz, ele é verdadeiro. E nós precisamos só tomar um cuidado, né, no dia a dia nosso, que é as vozes que nós ouvimos, né, as opressões que nós passamos, as pressões que a gente enfrenta, isso não pode calar a voz que é digna de confiança, a voz do Senhor. Por isso que o cristão, ele precisa ter o seu lugar de refúgio. O que é o lugar de refúgio? É um lugar dentro dele mesmo, em que às vezes é preciso calar aquilo que está ali, às vezes te atormentando, né. Às vezes afronta de alguém, né, um problema que você tem que resolver, e aí há um momento que se aquilo começar a te angustiar, você diz: "Opa, tem alguma coisa aqui que eu tenho que me centrar de novo", e o meu centro, o seu centro é Jesus. Não existe outro centro, é Jesus. Então nós precisamos nos acalmar, olhar para dentro de nós, o Espírito Santo de Deus está dentro de nós, e aí então nós conseguimos estabilizar de novo as nossas emoções, né, a nossa irritação, aquilo que de repente está tirando o foco. A crença nas palavras, vida, morte e ressurreição traz então para nós a purificação, mas também o poder para que nós possamos ser seguidores de Cristo aqui na terra. Examinando a palavra fé, segundo a sua etimologia, verificamos na raiz de origem, ali no Novo Testamento, que ela é uma firmeza. A pessoa que é firme, a palavra do Senhor diz assim: os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, eles não se abalam. Então, há algo aí que é muito importante, né,
é de que essa firmeza e essa estabilidade, ela só é possível quando o crente está com os pés firmados na rocha, que é Cristo. Não existe um outro lugar que a gente possa firmar os nossos pés, a não ser nele. Então, a expressão de fé, né, no sentido de acreditar, é o sentido do amém. Sim, eu acredito, eu confio. A Bíblia fala assim, né, num dos salmos, que agora não vou me lembrar o número dele, mas ele diz assim, é, em descansar e confiar no Senhor é que você encontrará a força, a firmeza, né? Queria que vocês abrissem num texto que é um dos textos mais lindos que eu vejo na Bíblia, que é acho que está em 2 Coríntios, capítulo 4. Deixa eu ver lá. Ou é segundo ou é o primeiro? Acho que é o 1 Coríntios 4. Hum, 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 hum. Polte as mãos, São João. Espera aí. Aqui, ó, no verso, 2 Coríntios. 2 Coríntios, capítulo 4, no verso 7. Ele fala assim, olha. Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Nós somos atribulados por todo lado, contudo não angustiados. Nós ficamos perplexos, mas não em desespero, perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos. Agora eu pergunto para vocês, o apóstolo Paulo, quando faz essa declaração de que ele diz assim, nós somos atribulados por todos os lados, né? Então, há uma guerra declarada entre os filhos da luz e os filhos das trevas, não tem como não participar dessa batalha, mas ele fala assim, mesmo estando atribulado, nós não somos pessoas angustiadas. Ele fala assim: ainda que a gente fique às vezes perplexo por aquela maldade, por aquela injustiça que aquilo aconteça, nós não entramos em desespero. Mesmo que a gente esteja sendo perseguido, a Bíblia diz que nós nunca estamos desamparados. Às vezes abatidos, sim, mas nunca destruídos. Agora, como nós conseguimos isso? Eu pergunto para vocês. Ah, eu acho que é somente com a fé mesmo, né? Que faz a gente ficar, se fortalecer, buscar. Fé, muito bem. O que mais, pessoal? Eu acho que, na verdade, pastora, a gente pode usar outras palavras, mas no fundo, eu acho que é só através da fé mesmo. Porque se a gente for olhar com os nossos olhos humanos, a gente não consegue explicar como que a gente passa por tantas situações que tecnicamente destrói a gente e mesmo assim a gente consegue ainda ter isso. Assim, eu acho que faltam palavras assim na minha mente agora. É só através da fé mesmo. É só através de Jesus, porque a gente por a gente mesmo não consegue, né? Perfeito. O princípio de não conseguir por nós mesmos está correto, mas a resposta, ela está no versículo 7. E a nossa Leiam o versículo intimidade, né? 7. Leiam o versículo 7. É a presença de Deus em você.
É a presença do Espírito Santo que derrama poder em você. Se não é por isso, você não consegue sobreviver a nada disso. É claro que esse poder, essa firmeza, esse fortalecimento, ela reflete evidentemente na sua fé, naquilo que você acredita, né? Nesse espírito que está aqui dentro de você. Então é através dele, desse tesouro que Deus colocou em você, e só colocou em você porque você um dia acreditou, é que ele consegue te revestir com o poder necessário para suportar, né, tudo aquilo que você tem enfrentado. Aqui, deixa eu ver, estamos aqui, né? Deixa eu voltar aqui. No livro de Hebreus, no capítulo 11, ele traz a definição de fé. Então, fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, a prova das coisas que não se vê. Fé é a parte essencial das nossas esperanças. É o motivo de aguardarmos de Deus aquilo que já existe, ou que ainda pode vir a existir, mas que ainda não vemos. Então, a fé, ela ultrapassa o presente, porque ela simplesmente se apoia numa verdade que ela acredita e que ainda nem sequer aconteceu. Mas aos olhos espirituais, aquilo então já existe. Ela só não chegou ainda até as suas mãos, mas aquilo já existe. Essa é a fé. É a fé que fez com que Abraão saísse de uma terra sem ele saber para onde ia. Mas ele simplesmente acreditou no que Deus mandou fazer e ele simplesmente obedeceu, não se importando com tudo aquilo que ele deixou para trás, mas simplesmente seguindo para um lugar que ele não conhecia. A Bíblia diz que através dessa fé, os homens, né, conseguiram apagar o poder do fogo. Através dessa fé, a Bíblia diz que eles fecharam boca de leões. Mas foi por essa fé que muitos também entregaram a própria vida para morrer, né? Entregaram suas vidas e foram mortos porque simplesmente acreditavam nas promessas de que algo desse mundo que Deus estava preparando além desse mundo era muito maior do que qualquer sofrimento que eles pudessem passar aqui na Terra. E aí muitos cristãos hoje perdeu a visão daquilo que está sendo preparado para ele, essa fé de acreditar naquela vida que Deus tem guardado, porque o apóstolo Paulo diz assim: se eu colocar numa balança tudo aquilo que são as provações que eu enfrento aqui, e vamos dizer, né, aquilo que nós enfrentamos no dia a dia não é nem fichinha daquilo que o apóstolo Paulo enfrentou. Então, o apóstolo Paulo diz assim: tudo isso que eu enfrento, mas não se compara nem de longe, se eu colocar na balança com aquilo que está me esperando. Muitas vezes o cristão, para ele suportar os dias de hoje, ele também tem que olhar para o céu, ele tem que olhar para aquilo que está reservado para ele, porque o apóstolo Paulo também diz: se aquilo que nós esperamos de Deus é só para essa terra, só aqui, então nós somos os homens mais miseráveis da face da terra. O crente, ele precisa viver com os pés no chão aqui nessa terra, mas com a cabeça lá no céu. Por isso Jesus diz assim, né? Pensai nas coisas do alto. Quando você pensa nas coisas do alto, você se torna maior do que as coisas da terra. E se você fizer isso, a sua fé se firma. A sua fé, ela se fortalece. E aí você pode. Aí você consegue superar todas as coisas. Mas o grande problema do ser humano é como uma águia. A história diz que a águia, ela tem as asas tão grandes que se ela não estiver num lugar alto, onde ela pega assim uma grande camada, né, de vento, de ar, ela não se sustenta, ela se atrapalha toda, né, se ela tiver que voar baixo, vamos pensar assim. Assim somos os cristãos. Se a gente ficar voando muito baixo, a gente começa a ficar contaminado com as coisas daqui de baixo.
por isso que a gente tem que subir. A gente tem que ir no alto monte, a gente tem que olhar para cima, a gente tem que buscar do alto. E aí, então, a nossa fé começa a ser fortalecida. Senão, a gente vai ser derrotado pelo sufoco do dia a dia, né? A incredulidade é uma afronta grave e direta à verdade de Deus. E a incredulidade denota desobediência, rebelião e obstinação. Aquele povo de Israel, era acusado exatamente por ser um povo rebelde e obstinado. Mas qual que era a rebeldia e a obstinação deles? Eles duvidavam de Deus. Eles, né, resmungavam com aquilo que Deus fazia. Isso era rebelião e obstinação. Então, todas as vezes que eu fico com medo, que eu fico ansiosa, que eu fico ali, né, arrancando os cabelos assim, isso mostra que eu não estou acreditando naquilo que Deus tem dito. A origem nada mais é do que a ausência de fé e confiança naquilo que Deus falou, naquilo que Deus disse. Deus disse: "Eis que estarei convosco todos os dias". O Senhor está com a sua igreja, então nós precisamos simplesmente descansar. Vamos entender tudo que Deus vai fazer? Não vamos entender nunca, porque a nossa mente não consegue alcançar a mente de Deus, mas quando eu confio nele e confio no amor dele, ainda que eu não entenda o que ele fez ou o que ele está fazendo, eu ainda assim consigo descansar e minha alma consegue descansar nele. Por quê? Porque eu confio, ele sabe o que ele está fazendo. Pode eu não entender, eu queria outro fim, eu queria de outro jeito, mas o jeito dele é sempre melhor. Só que essa confiança, ela envolve muita a entrega. Eu preciso entregar a minha vontade, à vontade que seja a vontade de Deus. Incredulidade é um estado mental que é expresso pela desobediência. Então, todas as vezes que nós estamos desobedecendo Deus, com toda certeza, nós estamos só expressando o quanto nós não acreditamos naquilo que Ele nos mandou fazer. Assim, incrédulo é aquele que não crê em Deus e não crê na sua provisão. No texto de Hebreus 3,19 consta a incredulidade de muitos israelitas que o impediram de entrada na terra prometida. Então, abram lá Hebreus 3,19. Hebreus 3,19, ele diz assim: então vemos que eles não puderam entrar por causa da sua incredulidade. A Bíblia conta que a geração toda, né, de 40 anos para baixo, lá de 40 anos para cima, todas morreram. Aquela geração inteira ficou morta no deserto, não conseguiu entrar na terra prometida. E assim também, se nós não nos atentarmos aí, né, nós também corremos o risco de não entrarmos na nossa terra prometida. Os incrédulos são limitados às coisas que podem ver ou conhecer, ao passo que Marcos, no capítulo 9, no verso 23, diz assim: tudo é possível ao que crê. Então, a pessoa que não crê naquilo que Deus diz, ela se limita às coisas naturais, até onde ela consegue ver, até onde ela consegue fazer. Mas aqueles que realmente colocam a sua confiança em Deus, acreditam naquilo que Ele diz, não há mais limite, porque a Bíblia diz: há coisa demasiadamente difícil para o nosso Deus? Tudo é possível ao que crê. Quem disse isso? Jesus. E Jesus é digno de confiança. A incredulidade, ela foi censurada por Jesus, e foi o motivo dele não ter podido fazer nenhum milagre significativo em Nazaré, exceto impor as mãos sobre alguns doentes e curá-los.
Em 1 João 4, 9, 10 e 11 está escrito que o Espírito Santo dá testemunho acerca do Filho de Deus, Jesus Cristo. Então essa história é bastante triste. Nazaré foi a cidade onde Jesus foi criado. Ele não nasceu em Nazaré, mas logo que eles saíram do Egito e voltaram, né, Jesus ainda era pequeno, eles foram criados num bairro ali, na cidade de Nazaré. Jesus, quando iniciou o seu ministério, voltou para essa cidade e ali foi tentar curar as pessoas. E olha que triste a história. Não houve grandes milagres. Por que não houve? Porque Jesus não podia fazer os milagres? É porque eles não tinham fé suficiente para receber. Hoje, por que nós não temos recebido? Será que não é por falta também de fé? Essa é uma pergunta que nós precisamos fazer a nós mesmos. Até que ponto a minha fé, né, está bem, ela está fortalecida em Deus. Jesus disse assim: ó geração incrédula, até quando estarei com vocês? Até quando terei de suportá-los? Tragam-me um menino. Esse texto é aquele texto em que o Jesus ele cura um rapaz, né, que a Bíblia diz que o demônio jogava o rapaz no fogo, jogava o rapaz na água, tentando matar aquele rapaz. Jesus tinha subido no monte, né, com seus 3 discípulos lá, e quando Jesus desceu, uma multidão ali embaixo, uma discussão, os discípulos que tinham ficado tinham tentado expulsar o demônio do menino e não tinham conseguido. E aqui a resposta de Jesus: até quando, né, ó geração incrédula, até quando estarei com vocês? E aí Jesus, nesse texto bíblico, ele fala sobre um tema. Ele vai falar sobre o jejum. E aí eu queria voltar para vocês e perguntar: por que que Jesus disse essa casta de demônio só é expulsa com jejum e oração? O que que significa aquilo que Jesus estava tentando dizer? Uma batalha muito grande no mundo espiritual. Mas de que forma que vocês entendem que o jejum ele passa a ser algo importante? É o alimento. Porque a gente está matando a nossa ato de carne, fé. né? A gente está matando a nossa carne e deixando o espírito ter domínio. O Mas jejum o é que um ato que... de fé. Oi? O jejum é um ato de fé. O jejum é um ato de fé, o jejum é o alimento que vocês falaram espiritual, mas... Mortifica a carne. Oi? Mortifica a carne e fortalece o espírito. Mortifica a carne, fortalece o espírito, mas qual é o princípio que está por detrás disso? É a fé. A fé? Sim. O jejum, então vamos pensar o seguinte, o momento em que você deixa de comer, e aí Jesus está falando assim, essa casta de demônios só sai com oração e jejum. Mas que raio de casta de demônios era essa? Era o quê? Que assim, enquanto a gente está fazendo jejum, a gente tá puro perante Deus? Vamos de novo, ó, vamos tentar, estamos indo Alguém na me linha, vê a gente está indo na linha certa, olha só. Jesus, quando ele desce, ele vira para os discípulos e diz assim, ó geração incrédula. incrédula. Depois ele volta e fala, essa casta de demônios só sai com Jejum e oração. Com jejum e oração? jejum, vai fazer com que a casta de demônios da incredulidade, da dúvida, Uau. ela saia, ela seja expulsa. E você realmente se torna mais forte na presença de Deus, né?
A sua mente fica mais limpa para que você possa se comunicar mais com o Senhor. Então, o jejum, ele entra muito fortemente numa casta de demônios de incredulidade. Por isso que quando você começa a praticar e você busca mais nesse aspecto, você consegue dar um impulso aí na sua fé. Tá certo? Ele está falando aqui de incredulidade, né, dentro do contexto. Professora, Oi? licença. Mas aí ele estava falando também da incredulidade não só do povo, mas dos discípulos, né? Principalmente dos discípulos, Uhum. porque ele está falando com os discípulos ali àquela hora. E vou falar uma coisa para você. Deus, ele não está exigindo fé dos que estão lá fora. Ele está exigindo a fé dos que estão aqui dentro, daqueles que já receberam revelação da palavra. Somos nós quem temos que ter fé. Quando ele fala até quando vou ter que suportar, ele está tipo, dizendo assim, até quando eu vou ter que fazer aquilo que vocês devem fazer, não é isso? Exatamente. Então, veja, essa palavra é direto para os discípulos, né? Os incrédulos fazem de Deus mentiroso. Em Marcos 9:19, Jesus respondeu aos presentes quando o pai cujo filho endemoniado não havia sido liberto pelos discípulos. Abram lá em Marcos 9:19. Marcos 9:19 diz assim: E ele respondendo lhe disse: Ó geração sem fé, até quando hei de estar convosco? Até quando vos suportarei? Trazei-o a mim, né? Essa foi a resposta, então, de Jesus ali a toda aquela multidão e aos discípulos. Jesus e a prática da fé. Quando Jesus respondeu ao pai do menino no exemplo acima citado, no verso 22, o qual perguntara se ele poderia fazer alguma coisa em favor do seu filho. E Jesus então responde para aquele homem: se posso ou se pode, tudo é possível àquele que crê, né? O pai vira desesperado para Jesus assim: se o senhor pode, cura o meu filho. E aí então Jesus dá essa resposta. Então, para Deus não existe limite, né? Tudo é possível. Imediatamente o pai do menino ele exclamou: creio, mas ajuda-me a vencer a minha incredulidade. Então nós também precisamos fazer uma autoanálise e dizer assim: como está a minha fé? O que que eu preciso? João Batista foi um grande homem de Deus. A Bíblia dá um testemunho que é uma dos testemunhos mais lindos a respeito desse homem, né? Desde o ventre da sua mãe, a palavra do Senhor diz que a mão do Senhor já estava sobre ele. A Bíblia fala que Jesus dá testemunho, né, de que o mundo não foi digno de João Batista. Fala que João Batista era uma candeia acesa, que fumegava, né, com fogo aceso. Esse era João Batista. E João Batista teve dúvida. A Bíblia diz que quando ele foi preso, e Jesus aparentemente não foi visitá-lo, nem, né? Ele foi e perguntou, talvez João Batista já percebesse, né, que ali estava se aproximando a sua morte, e ele sabia que ele tinha vindo para preparar o caminho para o Messias, para Jesus, e ele pega os seus discípulos e fala assim: vá até Jesus e pergunte se realmente é ele, ou se eu tenho que esperar outro, mas se é ele, ele teve dúvida. E aí ele faz algo que eu e você precisamos sempre fazer todas as vezes que nós tivermos dúvida no nosso coração, é ir até ele. Dá um jeito de perguntar para ele, para que ele nos responda, né, e possa de alguma forma nos fortalecer, para impedir que a porta da incredulidade seja aberta. A Bíblia diz que Jesus falou assim: volte lá e diga para João. Então quero dizer para você que Jesus sempre vai te responder. De alguma forma, ele vai te responder, se você perguntar para ele. A Bíblia diz lá no livro de Romanos, abram comigo lá também, no capítulo 10, no verso 17, aquele texto que nós conhecemos já de muito tempo. Ele fala assim: assim então, a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus.
Então nós precisamos ouvir a palavra de Deus, mas não é só ouvir, de entrar aqui, é o ouvir e o praticar a palavra de Deus, colocar em prática aquilo que nós temos ouvido. Algo que faz parte do princípio da fé, uma vez que a fé, ela requer que você ouça a palavra de Deus, que você aprenda com o Senhor, que você aprenda a ser guiado pelo Espírito Santo, a o desenvolver de ser uma pessoa ensinável. Após a plena entrega de nossas vidas ao domínio do Senhor e a consequente morada do teu Santo Espírito em nosso interior, o propósito de Deus continua sendo processado em cada pessoa de forma individual, à medida que nós somos flexíveis na recepção dos seus ensinamentos. Então, à medida que você prepara o seu coração para receber, Esdras, ele disse assim: preparei o meu coração para receber e ensinar a palavra de Deus. Algo que a gente vê naquela parábola onde Jesus ele mostra vários cenários onde a semente caiu. Ali representava o coração das pessoas. Havia aquele lugar que era um terreno batido, de terra batida, de estrada. A Bíblia diz que a semente caiu ali, ela até nasceu, mas não suportou, porque ela não conseguiu criar raízes. Outra caiu num lugar cheio de espinhos e de pedras. E também não conseguiu sobreviver às aflições, às tribulações. Mas aquela que caiu num terreno fértil, ela não só cresceu, como ela deu frutos, e muito mais frutos. Então, a palavra de Deus depende muito de como está o nosso coração, para que ela possa frutificar. Por isso que você vê, às vezes, na igreja, pessoas que se desenvolvem com uma velocidade, enquanto que outras parece que simplesmente não saem, né, do lugar, e às vezes a gente também, né? Às vezes a gente fala: "Pô, mas parece que eu empaquei aqui". Por quê? Porque de alguma forma o nosso coração ficou cheio de coisa que está sufocando, às vezes, a palavra que nós estamos recebendo. À medida que nós não começamos a mudar as nossas atitudes, não ouvir o que Deus está falando e procurar fazer, né? Não que a gente seja perfeito, mas procurar fazer, e o Espírito nos ajuda nesse processo. Mas eu tenho que ser flexível, né? Aquilo que Deus está falando comigo. Isso será conforme a existência ou não da notável qualidade de desejar ser ensinável. E sabe quem que prepara o nosso coração com a humildade de ouvir, a humildade de querer aprender, é o Espírito Santo. E aí a nossa vida de fé, ela começa a crescer e também se desenvolver. No episódio do centurião, né, que é o militar romano que comandava os 100 soldados em Cafarnaum, esse demonstrou real preocupação por um servo dele, um servo enfermo, a quem ele muito estimava. Esse texto é muito conhecido porque Jesus ele elogia esse homem, né? Esse homem fala assim para Jesus: Jesus, não sou digno, o Senhor entra na minha casa, mas fala uma palavra, Senhor. Pela tua palavra, eu creio que o meu servo será curado lá na minha casa. E Jesus disse assim: eu não vi fé semelhante desse homem em toda Jerusalém. Isso significava que ele acreditava na palavra que Deus estava dizendo, na palavra que estava sendo liberada. E aí eu te pergunto, quantas vezes você sentado lá no banco, ouvindo um pregador lá na frente, você acreditou que Deus estava falando ali? De fato, você tomou posse daquela palavra. Ou você, em alguns casos, talvez ficou lá criticando o pregador que estava lá, porque ele não tinha uma boa homilética, ou porque seja lá o que for, passou pela sua cabeça. Ou você se distraiu, pensou em outra coisa, nem sabe o que foi falado, nem sabe o que foi pregado. A palavra de Deus, ela é poderosa, mas a Bíblia diz que para que ela cumpra, ela precisa encontrar um coração disposto a recebê-la. Algo muito triste que a gente vê no Novo Testamento, Jesus olhando para os fariseus e pelos religiosos ali, né? E ele diz assim: as minhas palavras não encontraram lugar em vocês. Veja,
Não havia espaço neles para que a palavra de Jesus pudesse entrar. E aí, às vezes, o nosso coração, também tão atribulado pelas coisas, nós não estamos deixando a palavra de Jesus entrar. Que isso nunca aconteça. E se porventura isso estiver acontecendo, ore a Deus, peça a Ele, Senhor, me ajude, porque eu quero que a sua palavra faça morada dentro de mim, né? Entre muitos outros fatos, o texto que a gente encontra em Mateus discorre também sobre o leproso, que além da doença, sofria muito por ser considerado impuro. Abram lá Mateus, vamos ler esse texto. Mateus, capítulo 8. Mateus, capítulo 8, do verso 1 ao 4. Quando ele desceu do monte, grandes multidões o seguiram, e eis que veio um leproso e o adorou, dizendo: Senhor, se tu queres, pode me limpar. E Jesus estendeu a sua mão e tocou, dizendo: Eu quero ser limpo. E imediatamente sua lepra foi purificada. Aquele leproso, né? Além de ter vivido durante muito tempo, provavelmente sem poder sequer se aproximar das pessoas. Vejam quantos anos aquele homem nunca tinha mais sido tocado por ninguém, né? Ele tinha que andar com um sininho, para que quando as pessoas ouvissem o sininho, né, as pessoas se afastassem, porque ele carregava ali uma doença muito séria. E Jesus, né, ao encontrar aquele homem, não só o cura, como toca naquele homem, também o recebendo, né? A fé em Cristo edificada na palavra de Deus, foi o que nós já lemos em Romanos 10, 17. É o veículo, ou seja, é o canal mediante o qual os seus seguidores recebem a maravilhosa graça de Deus e que nos remete à salvação. Então, a fé aqui é comparada a um canal por onde recebemos a graça. Se esse canal ele for fechado pela incredulidade, então a salvação não pode chegar, a graça não pode chegar. O texto de Lucas, no capítulo 6, no verso 47 ao 49, nos informa que Jesus estabelece uma comparação entre a pessoa que se aproxima de Cristo, ouve as suas palavras com fé, passa a praticá-las, e a outra pessoa que não as exercita. Vamos abrir lá em Lucas, no capítulo 6, do verso 47 ao 49. Todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem ele é semelhante. Ele é semelhante a um homem que edificou uma casa e cavou fundo e pôs os alicerces sobre a rocha. E vindo a enchente, a corrente batia veemente sobre aquela casa e não a pôde abalar, pois estava fundado sobre a rocha. Mas o que ouve e não pratica é semelhante a um homem que edificou uma casa sobre a terra, sem alicerces, na qual a corrente batia veemente e imediatamente desabou, e foi grande a ruína daquela casa. Então, a gente observa, né, que a tempestade, o vento, a chuva, ela vem para as duas casas, seja para a casa que foi edificada, né, com alicerce, como para outra que não foi. Então, não é porque você está fazendo tudo certo, porque você está aí sendo firme na presença de Deus, que você também não vai receber tempestade, muito pelo contrário, vai talvez receber até mais tempestade ainda. Mas é fato que a casa que foi também alicerçada, a Bíblia diz que talvez se você fosse olhar as duas construções e elas estivessem sendo feitas ao mesmo tempo, você veria que a casa que foi levantada sem alicerce, ela levantou mais rápido. Por quê? Porque ela não teve que cavar, né, ela não teve que fazer lá, né, o alicerce, ela simplesmente estabeleceu as paredes sobre a terra. Foi mais rápido. Mas aquela que gastou mais tempo, aquela que cavou fundo,
aquela que colocou ali o cimento, os ferros, levantou ali direitinho o baldrame, né, o alicerce. Essa casa demorou um pouco mais para crescer, talvez, mas ela foi alicerçada. Então, na vida cristã, no ministério também, a gente não tem que ter pressa de crescer. Ah, não, eu quero chegar pastor, eu quero ser isso, quero ser aquilo. E aí começa a se atrapalhar todo e se atropelar sem ser chamado às vezes para aquilo. Nós precisamos alicerçar muito bem a nossa fé. Aquilo que Deus vai querer fazer com aquela casa, Ele é quem sabe. Que Deus vai nos levar para qual ministério, é Ele quem sabe, né. A gente nunca deve viver a vida, né, ministerial principalmente, querendo além daquilo que Deus de fato quer fazer na nossa vida e principalmente sem nos alicerçarmos muito bem. Senão, a gente não se destrói sozinho. Eu vejo casos, às vezes, da pessoa que não se destruiu sozinha, mas ela destruiu a família dela também, né, porque não estava preparada, porque não estava pronta, porque não tinha alicerce. Exercitando a fé na aflição. Exercer a fé é confiar, depositar toda a confiança de forma incondicional. O texto do livro de Marcos 25 a 35 nos ensina sobre o exercício da fé num caso de grande aflição. Abram lá no livro de Marcos. Marcos capítulo 5. No verso 35 ao 46, enquanto ele ainda falava, vieram alguns da casa do governante da sinagoga, a quem disseram: "A tua filha está morta. Por que ainda incomodas o mestre?" Mas Jesus, tão logo ouviu essas palavras, disse ao governador da sinagoga: "Não temas, crê somente." A gente não vai ler o texto restante, porque a gente conhece muito bem essa história. Mas é fato que ele ouve que a filha morreu. E Jesus rapidamente olha para ele. Não escute aquilo que você acabou de ouvir agora. Não importa o que você ouviu agora. Simplesmente acredite. E no momento daquela grande aflição, eles ainda tiveram que caminhar. Tiveram que sair fora daquela multidão toda. Até chegar em casa. Até Jesus fazer um milagre. Ele teve que praticar a fé. Ele poderia ter dito para Jesus: "Jesus, ela já morreu, já acabou, não preciso de mais nada." No entanto, a voz do mestre dizia para ele: "Espere, apenas acredite." E ele então acreditou. Ter fé em meio às aflições é a maior prova, né, de que você de fato confia em Deus. Muito bem, está aqui o exercício. Gostaria que vocês fizessem. Mas o primeiro, ele diz assim, tem aquele definição que nós lemos lá atrás, que para os cristãos genuínos significa confiar na veracidade de Deus, contida nas revelações escritas da Bíblia, entre os quais está afirmada a esperança fidedigna da salvação em Cristo Jesus. Essa crença há de ser atrelada a um compromisso real e permanente com o nosso Salvador Jesus, na certeza que ele concluiu a obra da salvação. Então, baseado nessa afirmação, é correto afirmar que a nossa falta de fé em Deus é como chamá-lo de mentiroso? E aí eu gostaria depois, né, você aí com mais calma aí, comentasse, né? Quando eu então desconfio, eu estou chamando realmente Deus de mentiroso? Você concorda com essa afirmação ou você discorda? Aí você pode preencher. Examinando a palavra fé segundo a sua etimologia, verificamos que, em sua raiz original do Antigo Testamento, que determinou esse termo, fé no Novo Testamento, a acepção é, vocês lembram? Vocês estão aí ainda ou já saíram, foram embora? Estamos aqui. Legal. Você se lembra? Eu não lembro não, pastor. Vamos ver aqui.
Examinando a palavra fé segundo a sua etimologia, verificamos que em sua raiz original, que redundou no termo fé no Novo Testamento, a acepção é firmeza, estabilidade. A expressão usual tem o sentido de crer, dizer amém e confiar. Então, é exatamente aqui. Fé é a parte essencial das nossas esperanças, o motivo de aguardarmos de Deus aquilo que já existe, ou que ainda pode vir a existir, mas que ainda não vemos. Você concorda com essa interpretação para o versículo 11:1, Hebreus de 11:1, indique a sua posição. Então, Hebreus 11:1 é a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, a prova das coisas que não se veem. Aqui está um texto. Essa aqui é uma afirmação do autor da apostila. Ele diz: fé é a parte essencial das nossas esperanças, o motivo de aguardarmos de Deus aquilo que já existe ou que ainda pode vir a existir. É então que eu espero que vocês leiam e escrevam depois, né, se essa questão cair na prova, vocês escrevam qual que é a opinião de vocês, tá certo? Então, com isso, a gente conclui o capítulo 9 e a gente agora vai para o capítulo 10. Não, a gente concluiu o 10, agora a gente vai para o capítulo 11. O capítulo 11, ele fala sobre santidade, sobre sobriedade e vigilância e também sobre limpeza espiritual. E aí ele começa traçando aqui um raciocínio sobre a diferença entre santidade e fanatismo. Todas as vezes que nós falarmos em fanatismo, nós estamos falando de uma prática de algo sem fundamento, ou seja, sem uma palavra que alicerce aquela atitude. Então, eu faço algo porque alguém mandou fazer ou porque meu pai e minha mãe fazia, mas eu não sei a razão daquilo, eu simplesmente faço. Então, todas as vezes que eu ajo sem saber o porquê estou fazendo as coisas, isso é fanatismo. O apóstolo Paulo nos recomenda o culto racional. O que que é o culto racional? Eu sei o que eu faço. Eu sei porque eu levanto a mão, eu sei porque eu bato palma, eu sei porque eu louvo, eu sei porque eu vou à igreja, eu sei porque eu oro, porque tudo tem uma explicação, tudo Deus está me ensinando. Não faço simplesmente porque alguém me mandou fazer. As palavras originais hebraicas e gregas que traduzem santidades significam basicamente a separação daquilo que é comum do que impuro e a consagração daquilo que a Deus, que é santo. Então, tudo que é consagrado a Deus, ele é então santo. Ele passa então a carregar em si essa santidade. Evidentemente, não se trata de fanatismo, porquanto a santificação ela é uma ordenança estabelecida por Deus para os cristãos. O texto de Hebreus 12:24 diz assim: sem santidade ninguém verá Deus, porque Deus é santo. Então a santidade, aquele autor Max Lucado, ele até tem um livro chamando assim, Aliviando a Bagagem. E ele coloca a santidade de fato como você se livrar de coisas que te prendem e de coisas que te amarram. Por isso que o apóstolo Paulo fala assim: vou me desembaraçando das coisas deste mundo. De fato, santidade nada mais é do que você ser livre, você ser liberto, você ser realmente livre para fazer tudo aquilo que de fato é melhor para você, tudo aquilo que é a vontade do Senhor. Então, quando Deus nos chama à santidade, Ele está nos chamando à liberdade. E a Bíblia diz assim: onde há o Espírito de Deus, aí há liberdade. Então, o nosso processo de santificação também, ele depende muito da presença e do eu ouvir e obedecer o Espírito Santo de Deus. Ele vai me ajudar. A Bíblia diz que o Espírito Santo é quem prepara a noiva. É o Espírito Santo de Deus quem faz ali, né, o preparo, o ataviamento da noiva para o Senhor. Então, a santidade
ela está muito mais envolvida no sentido de eu me libertar de coisas como vícios, como práticas, pensamentos, atitudes, que sejam contrários, de fato, à palavra do Senhor. Sobriedade e vigilância. É inequívoco a necessidade de vivermos sem a contaminação psicológica, moral ou espiritual. Então, nós vivemos nesse mundo. Jesus Cristo, lá no livro de João 17, quando ele faz oração para os seus discípulos, e ele já menciona eu e você, porque ele diz assim: todos aqueles que hão de crer em mim, ele fala assim: eu não peço que o Senhor os tire deste mundo, eu peço que o Senhor os livre do mal. Quando o Senhor Jesus está falando isso, ele também está falando da contaminação, que a gente nesse mundo pode, a gente está sujeito às vezes a ser contaminado de forma psicológica, no sentido de a gente começar a ouvir tanta bobagem e começar a acreditar nessas coisas, começar a achar que aquilo é normal, né? A questão moral também, na maneira como muitas vezes, né, o certo vira errado, né? Tudo é distorcido. E espiritual, né, sem sombra de dúvida. O grande risco de dar abertura para Satanás, abrir brechas na nossa vida. Jesus disse algo tremendo, Jesus disse assim: ele não tem nenhuma parte comigo, quando ele se referia a Satanás, né. Então ele disse assim: em mim, Satanás não tem parte alguma. E aí cada um de nós também tem que olhar e dizer assim: será que eu estou tendo alguma parte com Deus? E quer dar um exemplo muito claro para você? Se você é do tipo que tem maledicência na sua boca, pode ter certeza, tem alguma parte que não é de Deus em você, porque a maledicência não é de Deus. No texto de 1 Pedro, no capítulo 1, do verso 13 ao 16, está registrado o primeiro dos imperativos da santidade. Vamos abrir lá em 1 Pedro. 1 Pedro, capítulo 1. Do verso 13 ao 16, portanto, cingindo os lombos da vossa mente, sede sóbrios, e esperai até o fim pela graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos obedientes, não vos moldando as concupiscências anteriormente da vossa ignorância. Que concupiscência é essa? É o desejo desenfreado, né? Mas, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver, porque está escrito: sede santos, assim como eu sou santo. Então a santidade não é uma coisa opcional. Eu acho que eu vou buscar ser um pouquinho santo. Não, a a santidade é algo obrigatório, algo que eu preciso buscar na minha vida de qualquer forma, porque essa é a vontade de Deus para a minha vida, né. Deus quer me ver mais próximo dele, Deus quer me ver mais, com a mente mais limpa, e isso só se consegue pela santidade. A igreja precisa se consagrar, a igreja precisa realmente buscar a libertação, né, buscar aí a sua santidade. Tendo em vista que a comunhão com o Pai Celestial, proporcionada pela superior aliança, celebrada por Cristo Jesus, os cristãos estão relacionados com Deus, que é justo e santo, isso é, completa e inteiramente isento de pecado. Então, quando Deus, ele olha para nós, ele vê o sangue de Cristo. E isso nos permite entrar na sua presença. A Bíblia diz que de glória em glória nós vamos sendo transformados, né? Como um espelho refletindo a glória do Senhor. Gastar tempo com o Senhor vai nos purificar. A palavra de Deus nos purifica. A oração nos consagra. Que são coisas que são ferramentas essenciais para aqueles que querem realmente conseguirem vencer, né, o pecado. A santidade tem o significado de separação do pecado e de conciliação com os padrões morais de Deus. Abram lá em Mateus capítulo 5, no verso 48. Mateus 5, 48. Ele diz assim: sede vós, pois, perfeitos,
como é perfeito o vosso Pai que está no céu. Deus nos chama a ser perfeitos, mas o que é perfeito, Priscila? Como que eu posso chegar à perfeição? Você deve fazer o melhor que você conseguir fazer. Buscar o poder de Deus para poder ir te aperfeiçoando todos os dias. E a Bíblia diz que se Jesus voltar hoje e se encontrar em nós alguma coisa que ainda é corruptível, a Bíblia diz, essa semente vai ser colocada no chão, né? Mas ela nascerá dela uma semente incorruptível, que é quando nossos corpos, né, serão levantados daqui. Então, ainda que a gente não esteja absolutamente perfeito, o Senhor, no momento em que nós ressuscitarmos, irá tirar, remover de uma vez por toda alguma coisa que tenha ficado. Mas o que Deus quer ver em mim e em você é aquele desejo pela santidade, o desejo de se consagrar, aquela inconformidade com o pecado, de não aceitar, de realmente chorar por ele e clamar para ser liberto e ser curado. Eu tenho certeza que Deus pode curar. Eu já fui liberta de tantas coisas, né? Tem coisas ainda que eu estou trabalhando, sim, tem, mas é muito bom ver quanto a gente consegue superar e vencer, e se santificando e consagrando, né? O texto de 1 Pedro 1, 22, 25 exorta os seguidores de Cristo a primar pelo amor aos irmãos na fé, passando a estimulá-los a manifestar o seu amor fraternal, sinceramente expressando-o de todo o coração. Mas, Priscila, o que tem a ver esse amor aqui de eu ajudar o próximo com a minha santidade, com a minha limpeza espiritual? A grande questão é, a Bíblia diz que o Espírito Santo de Deus derrama no nosso coração o amor. Esse amor que o Espírito Santo de Deus derrama não é o amor que eu sinto pelo meu pai, pela minha mãe, pelos meus parentes, não é o amor que eu sinto pelo marido, pelo esposo. O amor que o Espírito de Deus derrama é um amor que eu não consigo criar. É chamado de amor ágape, o amor incondicional, o amor que vem de Deus. E à medida que esse amor entra em mim, ele vai mudando o meu caráter, ele vai mudando a minha personalidade e ele vai me limpando de todo o mal. E há um princípio muito interessante que Deus quer que eu derrame desse amor para as outras pessoas. A partir do momento que eu começo, então, a derramar desse amor para as pessoas, mais amor Deus vai colocando em mim. E esse amor vai me purificando, esse amor vai me renovando, porque eu vou ficando mais parecido com Cristo. Quanto mais eu tiver desse amor ágape, que é um amor que eu não posso criar e nem gerar, só posso receber, mais purificado eu vou ficando também. Por isso que o amor é algo que precisa ser dado. A matemática de Deus é diferente da nossa matemática. A matemática de Deus, assim, dividir para que haja multiplicação, dar, né, ficar com menos para que você possa receber o mais. Então, assim é a palavra de Deus. E dessa forma, dando amor, você vai receber mais amor ainda de Deus e você se tornará mais pura. O novo nascimento é concretizado através da ação do Espírito Santo. Sim, quando aceitamos a Cristo, o Espírito Santo vem e conecta o nosso espírito ao Espírito Santo de Deus, né? É marcado por intenso, novo e profundo amor, porque passamos agora a nutrir uma comunhão da qual nós não tínhamos antes, né, que foi perdida lá no Jardim do Éden. Quando aceitamos a Cristo, essa comunhão é conectada. E o Espírito Santo de Deus é quem gera em nós o fruto do Espírito, que nada mais é do que o amor. E nós já vimos que os demais nada mais são do que manifestações desse fruto. E nesse processo, a palavra da verdade desempenha um papel fundamental, cujo efeito é regenerador, vívido e permanente. Ou seja, o amor de Deus traz vida, o amor de Deus nos regenera, nos santifica e nos limpa. Limpeza através de arrependimento, confissão e perdão divino. Existe uma coisa que é muito importante. A questão do perdão é a absolvição do castigo merecido pelo pecado. A purificação
é a remissão da poluição do pecado. Ou seja, a santificação nada mais é do que eu tirar de mim toda a sujeira que o pecado deixou. É exatamente isso. Mas para que eu possa me livrar do pecado, veja que há necessidade de um arrependimento. Então, eu não posso simplesmente dizer que me arrependi se eu volto a praticar a mesma coisa. O arrependimento pressupõe uma mudança de direção. Quando eu me arrependo, me aproprio da graça, confesso os meus pecados, o Senhor vem e apaga os meus pecados. A Bíblia diz: joga lá no mar do esquecimento. Mas então o que é santificação nesse processo? Vai ser então a limpeza da minha vida, de toda a sujeira que o pecado então deixou. Mas o processo é arrependimento, confissão, perdão e, na sequência, a santificação. Há um processo. A graça é para todos no Novo Testamento, que é um favor imerecido de Deus ao nos conceder seu Filho, que oferece a salvação a todas as pessoas. Jesus não morreu só por nós que o aceitamos. Jesus morreu também por todos aqueles que ainda não o aceitaram e que talvez não o aceite. A Bíblia diz que quando Deus, ele entregou seu filho, quando Jesus se deu ali naquela cruz do Calvário, todos nós éramos inimigos dele. E aí é que ele prova o seu amor. Ele nos amou primeiro. Ele fez primeiro, independente se nós iríamos aceitá-lo ou não. Então, a salvação foi dada a todos. A graça de Deus é a fonte da nossa salvação, mediante sempre a fé em Cristo. A salvação só vem através de Jesus. Ele diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. O apóstolo Paulo afirma que a graça provém de Deus, mediante a fé, e não por causa da fé. Lembra que a gente acabou de falar? A fé é um canal, mas ela em si não é a graça. Ela em si não é a salvação. Ela é apenas o canal que leva à salvação até a pessoa que acreditou. Ela é o canal por meio do qual recebemos a nossa salvação. A graça de Deus provê a justificação. E o que é a justificação? É ser considerado justo. Ah, mas como ser justo se eu sou um pecador? Sim, o sangue de Cristo é quem nos torna justos. O processo daquilo que Jesus fez na cruz foi ter determinado que nós agora seríamos chamados, né, de pessoas justas. Paulo afirma a manifestação proveniente de Deus mediante a fé em Cristo, para todos que creem, a justificação. Esse termo significa o que ocorre quando uma pessoa crê em Jesus Cristo como Salvador, da seguinte perspectiva: Deus declara a pessoa não culpada. Se você for olhar pela ótica negativa, né, ou pela ótica positiva, quando você diz assim: Deus a declara justa. Quer dizer a mesma coisa, tanto da ótica negativa quanto da positiva. Ou seja, você deixa de ser culpado para ser justo. Paulo, em 1 Tessalonicenses 4, 3, 7, diz assim: a vontade de Deus é a vossa santificação, pois Deus não nos chamou para viver na impureza, mas nos chamou para a santidade. Isso significa que quando nós vamos ali para a presença de Deus, nós podemos ir do jeito que nós estamos, mas não significa que a gente possa permanecer como nós estamos, a gente sabe muito bem disso. Então, na nossa vida é preciso avaliar e o Espírito Santo de Deus vai nos mostrar coisas que ele quer que a gente pare de fazer. E aqui eu quero só abrir um parênteses para você. Não que você vai perder a santificação por algumas coisas que eu vou comentar agora. Às vezes Deus vai pedir coisas para você que ele não está pedindo para outra pessoa, mas ele pediu para você. Então faça aquilo que ele pediu para você. Faz parte do seu processo de santificação.
Então tem coisa que você vai falar assim: "Ah, mas Priscila, isso não é pecado", pode até não ser pecado, mas Deus falou que para você não é para você fazer. Então, se ele falou que não é para fazer, não é para fazer, é o seu processo de santificação, de santidade. Ademais, afirma que deseja que o amor deles aumente para que Deus Pai e o Senhor Jesus fortaleçam os vossos corações numa santidade irrepreensível diante de Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus com todos os seus santos. Então, mais uma vez, o apóstolo Paulo estabelece aqui uma relação entre amor, então deseja que o amor deles aumente, que Jesus fortaleça os vossos corações numa santidade irrepreensível. Ou seja, ninguém vai conseguir ser santo por conta própria. Você pode ter toda a vontade do mundo, mas já vou lhe dizer, até mesmo a vontade de ser santo foi Deus que colocou no seu coração. O querer efetuar é de Deus. Então, mas não adianta achar que sozinho você vai conseguir a santidade. Mas então o que eu preciso fazer? Você precisa buscar. Buscar da presença de Deus. Entender que se você negligenciar os seus momentos de oração, de leitura da palavra, de busca do Espírito Santo, vai ser difícil você conseguir manter a santidade na sua vida. Porque você não tem esse poder. Você não tem essa força. Você precisa dele para que ele te ajude a se santificar. Por isso que ele diz que o Senhor Jesus fortaleça os vossos corações numa santidade irrepreensível. Precisamos dele. Jesus sabia muito bem disso. Enquanto esteve na terra, Jesus passava horas orando, buscando da face do Pai. E assim também somos nós. Deixando o período do legalismo. Bem, nós falamos que fanatismo era você fazer alguma coisa sem entender o que está fazendo. Faz porque alguém mandou e assim vai por diante. O legalismo é um perigo grande também, porque o legalismo, ele tenta, através de obediência de regras de homens, ser aceito e amado por Deus. É aquelas pessoas como era na época de Jesus, os fariseus lá, os sacerdotes, que achavam, porque eles tinham criado um monte de regras aí para respeitar o sábado, eles achavam que aquilo faria eles chegar até a presença de Deus, mesmo fazendo um monte de coisa que era contrária à vontade de Deus. Então não é eu ir no culto que vai me salvar. Ir ao culto vai me ajudar ao processo de santificação, desde que ir ao culto não se torne um ato religioso apenas, de dizer eu tenho que ir na missa, agora eu tenho que ir no culto, e simplesmente estar lá, né, e isso não significar de fato um culto, um serviço, uma adoração a Deus. Por que eu estou fazendo aquilo? Algo que difere o padrão de Deus por padrão do mundo, é que o padrão do mundo basta eles olharem você fazer o que é certo. O padrão de Deus, ele olha o porquê você está fazendo o que é certo. Esse é o conceito, que agora muda completamente de diferente, né, diferente um conceito do outro. E aqui ele fala o seguinte: deixando o perigo do legalismo e vivendo a liberdade de Cristo. No Concílio de Jerusalém, lemos que alguns homens crentes queriam que antes que alguém se tornasse, vou imaginar, cristão, ele tinha que se circuncidar, tinha que obedecer à lei. E aí, isso foi motivo, a gente já falou aqui em aulas passadas, motivo de grandes discussões, né, do apóstolo Paulo e até mesmo com alguns discípulos. Por quê? Porque ele estava deixando muito claro que não era a a observância, né, de alguns preceitos, né, da antiga lei, que iriam agora adicionar aquilo que era único e suficiente, que era Jesus e aquilo que Jesus fez na cruz do Calvário como único ato de salvação.
Era a oportunidade que aqueles legalistas tinham para incutir a sua doutrina. Esse legalismo, ele passava a ser um obstáculo, porque muitas pessoas não queriam aceitar Cristo porque não queriam ser circuncidadas. Então, uma das coisas que nós precisamos tomar conta de que, se você lê em todos os evangelhos aquela cena em que Cristo chega e rebenta todo o templo lá, as bancas das pessoas, né, que estavam vendendo coisas, e você vê um Jesus ligeiramente diferente de tudo aquilo que já tínhamos visto, mas mostra o quanto era o zelo dele por tudo aquilo que separava as pessoas de Deus. As pessoas queriam ofertar, aquelas pessoas que vendiam ali por preços altos e faziam o câmbio ali da moeda, estavam criando um obstáculo, uma dificuldade. A mesma coisa é a nossa igreja hoje. Será que há momentos que nós não criamos barreiras e obstáculos para as pessoas poderem adorar a Deus, né? Dependendo daquilo que a gente acaba impondo para elas. Em contraposição, conforme está escrito em João 8:31, 32, ele diz assim: disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos e conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. Esse é o princípio, né? Quando a gente descobre que, de fato, para cumprirmos a liberdade que Cristo conquistou lá na cruz do Calvário, basicamente é conhecer a palavra e praticar a palavra, sem precisar acrescentar nenhum outro legalismo, nenhuma outra doutrina dos homens, né? Mas sim aquilo que Deus tem colocado. A Bíblia sempre diz, e esse deve ser sempre ali a linha de cruzamento nosso, que a gente nunca deve deixar, né, de prestar atenção nisso. A liberdade onde o Espírito de Deus está. E essa liberdade é para nos tornar mais próximos de Deus. Nunca para ser libertinagem. O que é libertinagem, Priscila? É eu fazer o que eu quero. Não é isso que é liberdade. Liberdade é fazer tudo aquilo que é certo, tudo aquilo que a palavra de Deus tem nos ensinado. Jesus estava lhes falando sobre a verdade que conduz então à salvação. O que conduz à salvação? Obedecer à palavra do Senhor. O dever do cristão. Os requisitos para a aquisição de santidade, basicamente crer, obedecer, estar apto e disposto a realizar a obra para o reino de Deus. Isso traz santidade. E aqui já o exercício final do capítulo 11. Vamos lá? Vamos ver se vocês conseguem fechar. Complete as frases abaixo com a palavra conciliação, santidade, fanatismo, santidade, amor e permanente. Vou dar um tempinho para vocês aí, 5 minutos. Jaise, responde aí, hein? Ajuda a gente. Cadê o Marco? Eu tô lendo aqui. Gente, essas perguntas é muito grandes. Tô imaginando o dia da prova, meu Deus. Nossa, Agora. as perguntas delas 60 são perguntas. realmente... Tem hora que eu não entendo nem as perguntas. Como que eu vou responder, Senhor? Senhor. Vai ser 50 ou 70 perguntas, ela já falou? Não. Aprovou, tô. Concentração. E aí, Pergunta. conseguiram fechar? Conseguiram?
Seria a santidade. E aí a segunda seria. Calma. A segunda. Santidade e conciliação? O fanatismo? Eu acho que é fanatismo. Santidade e fanatismo, né? Eu também acho. Uhum. Faz sentido. O resto ainda Com não li. vocês, gente. Tô com vocês porque sozinha não dá. A santidade, a de cima, eu acho que é conciliação. Isso mesmo. Perfeito. E o outro, o novo nascimento. É amor e Uhum. Isso mesmo, e permanente, né? isso. Perfeito. Moody afirmou o seguinte: a graça de Deus é a fonte da nossa salvação, mediante a fé em Jesus Cristo. O apóstolo afirma que a graça provém de Deus, mediante a fé, e não por causa da fé. Isso é, porque a fé não é a causa, porém, ela é o canal por meio do qual recebemos a nossa salvação. Se a fé não é a causa, e sim o canal, conforme afirma Moody, qual é a causa? Ok? A causa, pessoal, é a graça de Deus. Ela é a fonte da nossa salvação. A graça, ela é obtida pelo canal que é a fé. Então, qual é a sua resposta aqui? Seria: a graça de Deus é a fonte da nossa salvação. A causa é a graça de Deus. Ok? Muito bem. Tem mais um aqui. Esse termo significa o que ocorre quando uma pessoa crê em Jesus Cristo como Salvador da seguinte perspectiva: Deus declara a pessoa não culpada sob a ótica negativa e sob a ótica positiva, Deus a declara justa. Qual que é essa palavra? Ah, pastora, a senhora acabou de falar dela, né? Pois é, isso mesmo. Acabei de falar dela. Justificação. Ok? Certo. Perfeito, muito bem. Então agora a gente conclui também o capítulo 11 e agora a gente vai para o capítulo 12 para acabar aqui. No capítulo 12, a gente vai falar um pouquinho sobre o nosso modo de pensar. E aí ele começa o capítulo fazendo a seguinte pergunta: o que significa ter a mente de Cristo? Como que é o processo da mente carnal deixar de ser carnal e passar a ser uma mente espiritual? O livro de Romanos, os livros de Romanos e Gálatas demonstram o desejo que o apóstolo Paulo tem em revelar a grande expectativa de Deus a respeito das pessoas carnais. Deus espera que as pessoas venham ser transformadas em pessoas espirituais. Esse tipo de transformação só acontece quando há renovação do nosso coração, de dentro para fora, do interior para o exterior. No livro de Romanos e no livro de Gálatas, ele fala sobre os frutos da carne, né? O livro de Gálatas, o fruto do Espírito. Ele fala sobre o quanto nós devemos, né, deixar de ser carnais e com isso nós
precisamos olhar para as nossas atitudes, ele coloca uma lista, né, de tudo que é comum de uma pessoa carnal e tudo que era comum de uma pessoa espiritual, e aí ele coloca o fruto do Espírito. O livro de Romanos, capítulo 12, vai falar sobre a renovação da mente como sendo algo fundamental para que haja transformação na vida de uma pessoa e que essa pessoa então possa começar a experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Mas isso só acontece quando essa pessoa renova sua mente, ela muda a sua maneira de pensar, a maneira dela ver as coisas, né? Esse é o grande ponto. Quando a palavra de Deus é capaz de fazer com que aquilo que eu sempre pensei de um jeito, de repente, mas não penso mais assim, não é mais aquilo que eu acredito, eu não acredito mais nessas coisas. E isso é o processo da renovação. Isso só acontece com aqueles que se convertem e que permitem que o Espírito Santo de Deus os transforme. A transformação e a obtenção da mente de Cristo só é possível através da renovação da mente. Então, Romanos 12, 2 é: não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que possais experimentar qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Uma mente que ela passa a ser, então, não mais guiada por impulsos. Faz o que dá na telha. Fala sem pensar, né? Paulo fala da luta, então, entre a carne e o espírito. A minha carne vai continuar muitas vezes militando ali comigo, lutando comigo para que eu faça as mesmas coisas que antigamente, né, eu fiz. Mas o meu espírito, ele passa a combater e dizer assim: não, não é essa a vontade de Deus para você. Eu tenho algo melhor do que isso que você antes tinha. E aí a Bíblia explica que agora, quando nós aceitamos a Cristo e temos o Espírito Santo, ele vai falar lá em Gálatas 5,17, ele diz assim: porque a carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne, porque eles são simplesmente opostos entre si, para que não façais o que porventura seja o vosso querer. E aqui há um princípio, duas feras habitando no mesmo corpo. A que mais for alimentada, a que mais forte estiver, vai vencer. Aquela que, no entanto, se eu alimento a minha carne, né, gastando horas da minha vida ali, talvez, assistindo, em más conversações, perdendo meu tempo com nada que me acrescente, isso vai me enfraquecendo espiritualmente, e vai fortalecendo a minha carne, e ao contrário também é válido, né, se está ali em uma vida de oração, uma vida de busca, de conhecimento e tal, 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 vai sendo mais fácil vencer a carne a cada dia. Todos somos pecadores, pois somos descendentes de Adão, carregamos em nós, né, essa marca. Até esses dias estava conversando com uma pessoa, né, minha fisioterapeuta, e aí ela tem uma vontade de uma necessidade de Deus, mas assim, ela não se rende muito, né, a querer não quer ir na igreja e assim vai. Mas, de qualquer forma, esses dias ela estava comentando, né, que a irmã dela teve uma criança e ela tem um sobrinho de 2 anos, e ela foi impressionante como ele tem ciúmes da menina, e como ele tem atitudes, né, ele nem quer olhar para a criança, e ele outro dia virou o carrinho da criança, né, então, e ela falou assim, e eu falei assim: "Então, né, 2 anos, como é que uma criança de 2 anos, quem ensinou essa criança a ser ciumenta? Quem ensinou essa criança a ter raiva? Quem ensinou isso para essa criança? Ninguém ensinou isso para a criança. Então, como que ela veio com isso? Ela veio com isso porque ela carrega em si a semente da natureza caída, né? Então, uma criança é um jeito muito simples de você ver o quanto que nós carregamos a escravidão do pecado pela descendência que nós tivemos. Apenas Jesus Cristo é a exceção, e se vocês se lembrarem bem, Jesus Cristo não tinha a semente do pecado, ele foi, gerado pelo poder do Espírito Santo. A nossa carne, ela é escrava do pecado. Sabemos que ele é implacável e sempre nos afasta de Deus. A Bíblia diz, é uma separação, um muro de separação entre nós e Deus.
A intromissão do pecado em nossas vidas faz com que a nossa mente não atue pelo comando de Deus, e sim guiadas pelos nossos impulsos. Então, uma pessoa que está em pecado, então não é uma pessoa que pecou, que se arrependeu, não, mas uma pessoa que está em pecado, a mente dela está bloqueada para que Deus possa trabalhar. Então, atrapalha muito a comunhão, né, evidentemente, não vou dizer que Deus não ouça a oração dessa pessoa, porque não é o que eu acredito. Eu creio que Deus ouve, eu creio que Deus quer fazer, mas às vezes nós impedimos a mão de Deus, isso eu acredito, né. Mas o pecado, ele faz com que a sua mente fique confusa, ele escraviza você. Então é uma situação que a gente precisa não aceitar, a gente não pode aceitar o pecado em nós, né. Então, nós temos aí um mecanismo que é o arrependimento, que é a confissão, que é a remissão dos nossos pecados. Romanos 12:2, que é o versículo que eu já falei para vocês, ele nos remete a analisarmos a era em que nós vivemos, porque ele diz assim: "Não vos conformeis com este mundo". Então não é para se moldar com as coisas desse mundo, não é para achar as coisas desse mundo normal, não tem nada a ver, está tudo bem. Cristo, através do apóstolo Paulo, está nos dizendo que devemos mudar de rumo. Isso é, que não devemos nos contaminar com o estilo e tendência desse mundo. Entretanto, ele quer que sejamos preparados para envolvermos as pessoas na perspectiva de Cristo. O que é a perspectiva de Cristo? É o jeito que Cristo vê, é a maneira e a visão de Jesus. No Salmo 32, Deus diz assim: "Não sejais como uma mula, que precisam de um cabresco e precisam estar sendo guiadas ali, mas me deixe guiar vocês com os meus próprios olhos". É a vontade de Deus, como disse Luciano Subirá, se você não entendeu, Deus está falando: "Não seja burro, né, me deixe mostrar o caminho". De fato, é exatamente isso, né. Então essas pessoas, né, que realmente querem viver segundo a vontade de Deus, começam a ver o mundo segundo, de fato, a perspectiva de Cristo. E isso não vai nos tornar nossa mente cativa no conhecimento de Deus, ou seja, na palavra de Deus, naquilo que é Cristo. O que é ter a mente cativa em Cristo? É ter a mente moldada naquilo que Jesus faria, se de fato pensar naquilo que Jesus estivesse pensando, né, nas palavras que ele disse. E toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. É filtrando os nossos pensamentos, avaliando as intenções do nosso coração, segundo o padrão que é Jesus. O conhecimento a respeito de Deus é impossível para a mente humana, entretanto, com o auxílio do Espírito Santo, tudo é possível. A Bíblia diz que o Espírito Santo sonda o nosso espírito, porque espírito fala com espírito. Nós podemos sim conhecer a vontade de Deus, se nós estivermos conectados ao Espírito Santo, porque o Espírito Santo, a Bíblia diz, geme por nós, ele intercede por nós, por coisas que nem nós ainda temos conhecimento às vezes, nem nós temos discernimento, e o Espírito Santo de Deus, ele já intercede por nós segundo os propósitos que Deus tem para nós. Então, o auxílio do Espírito Santo de Deus, por isso que a busca do Espírito Santo, ela é tão importante na nossa vida cristã. O conhecimento a respeito de Deus, isso aqui a gente já leu, né? A atuação do Espírito em nossa mente nos possibilita captar o pensamento e também o conhecimento a respeito do Senhor. O pensamento de Deus nos é revelado através do discernimento proporcionado pelo Espírito Santo. Então, veja que uma pessoa, a palavra do Senhor diz que as pessoas naturais discernem coisas naturais. O homem espiritual discerne tanto as naturais quanto as espirituais, e é através do Espírito Santo de Deus. Abram lá em 1 Coríntios, capítulo 12, capítulo 2, aliás.
1 Coríntios, capítulo 2, no verso 11. Porque o qual dos homens conhece as coisas do homem, senão o espírito do homem que está nele? Assim também nenhum homem conhece as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Mas o Espírito do homem é ligado ao Espírito de Deus. Então, aquilo que é conhecimento de Deus, que só o Espírito de Deus pode conhecer, é revelado Ela ao tá muito Espírito triste, do né? homem. Porque a Kátia Por e o César isso que saíram nós da temos igreja. agora o Eu já sabia, discernimento das né? coisas. Nós Tristeza. podemos Eu tô muito triste, discernir, não às fala comigo, vezes, não. quando Satanás está por detrás de alguma coisa. Nós temos discernimento de que alguma coisa está ali como uma cilada para nós. Nós começamos a ver de uma forma diferente como nós víamos antes. Cristo é o único que possui a sabedoria que vem do alto. Todavia, o apóstolo Paulo revelou aos gentios que ele veio para ser mediador entre nós e Deus. Então, a Bíblia diz que Jesus está lá à direita do Pai, intercedendo por nós. Então, se ele passa a ser o nosso mediador, ele leva as nossas causas ao Senhor e ele responde também. A sabedoria humana não discerne o real significado da morte de Cristo na cruz. Ao passo que, quando focalizamos a sabedoria de Deus, conseguimos compreender o plano divino da salvação, culminando no poder de Deus. A Bíblia fala que a cruz, ela é um escândalo. E para as pessoas que não têm o Espírito Santo, muitas vezes é loucura a pregação do Evangelho. Mas para nós que temos o Espírito Santo de Deus, há uma certeza aqui dentro de nós daquilo que Jesus fez por nós naquela cruz do Calvário. É a certeza que está no nosso coração. E isso quem faz é o Espírito Santo de Deus. Esse poder, né? Esse poder de convencimento. Muito bem, esse capítulo ele é bem curtinho, né? Falando sobre a mente humana, mas eu acho que esse é um capítulo que deveria ser até muito mais desenvolvido, porque uma das grandes batalhas, né, do ser humano, sem sombra de dúvida, é com a sua mente duvidosa, sua mente cheia de pensamentos muito antigos, traumas às vezes, dores que ficaram lá do passado, que determinaram tantas coisas na vida de uma pessoa que às vezes ela age de um jeito sem saber nem por que ela age daquela forma. Então, uma das coisas que é um processo muito importante é nós nos submetemos a tal ponto para Deus e permitir que Ele também, às vezes, até nos traga à memória coisas do passado, e Ele vai saber trazer o que realmente importa, que pode nos curar de alguma coisa que hoje a gente nem consegue entender, né? Alguns comportamentos que a gente tenha, por talvez coisas que a gente tenha passado até quando era criança e não sabe. Então, a mente humana é uma coisa a ser muito bem trabalhada por Deus. Nós precisamos, Joyce Meyer, ela tem um livro chamado, né, O Poder da Mente, acho que é O Poder da Mente, alguma coisa da mente. Mas ela fala vários tipos de mentes, né, que às vezes nós temos e que atrapalham muitas vezes o processo de transformação. E ela fala, O Campo de Batalha da Mente, da Joyce Meyer. Esse é o livro. E ela fala que esse foi o campo que Satanás escolheu. E por isso que ela é muito importante, nós temos a mente cativa em Deus. Uma coisa que o Senhor tem me chamado muita atenção, né, é o processo de não pensar mal, não julgar e evitar realmente pensamentos assim, porque isso drena a sua força, drena o seu poder, o poder do Espírito Santo de Deus sobre você. Porque você não foi chamada mais para ter pensamentos maus. A Bíblia diz em 1 Coríntios 13 que o verdadeiro amor, ele não pensa o mal. Então, lembram que a gente comentou que o amor é o vínculo de tudo na vida cristã e ele nos traz a santificação, ele nos traz a renovação da nossa mente. É o amor de Deus que, na verdade, produz um milagre em nós. E esse amor, ele é derramado pelo Espírito Santo de Deus. Nós precisamos clamar por esse amor de Deus, né? E isso vai mudando o nosso caráter, vai mudando a nossa mente, vai nos tornando a nossa mente mais cativa nele, e não mais naquilo que a gente sempre achou
e pensou. Muito bem, vamos para o exercício aqui então. Vamos lá, vou dar aí alguns minutinhos para vocês resolverem aí. E aí, vamos lá? A primeira aqui, pessoal. Deus espera que as pessoas carnais venham a ser transformadas em espirituais. Esse tipo de transformação só acontece quando há renovação do nosso coração, de dentro para fora, do interior para o exterior. Essa é verdadeira ou é falsa? Eu acredito que é verdadeira. Perfeito. Também. Verdadeira. A transformação e a obtenção da mente de Cristo só é possível através da renovação da mente, segundo a palavra de Deus. Verdadeira também. Verdadeira também. Perfeito. De acordo com Gálatas 6:7, Paulo fala da luta entre a carne e o espírito. Verdadeira. Não, negativo não é não? Não está em Romanos isso aí? Não é nesse texto que é falso. É falso, é. É falso? Vocês têm certeza? Vocês foram lá em Gálatas 6:7? Estou abrindo agora aqui, pastor. Ah, mas então você chutou. Peraí. Poxa, homem, você Ah, chutou. não, então o versículo Não vos enganeis. De Deus não se zomba, porque tudo que o homem semear, isso ele colherá. Não tem nada a ver mesmo, não. É falso isso daí, viu? Muito bom. Agora, qual que é a afirmação incorreta aí das três? É a do meio, não é? Exatamente. A do meio é a afirmação incorreta. A intromissão do pecado em nossas vidas não influencia. Aqui está errado. Na verdade, ela influencia, né, de tal forma que ela passe a não ser atuada mais pelo comando de Deus. Muito bem. Vamos para a pergunta número 3. Indique a afirmação correta. A primeira. Ô, louco, já leu tudo isso? Você já leu? já leu. Oxe, mulher, você Eu tá não rápida consegui nem demais, arrumar a né? câmera aqui. Acho que ela chutou, gente, não é possível. Não, eu estava lendo já. Como você estava lendo, eu acabei de pôr? Ô, mulher. Ah, você tá com a apostila aí, só se foi Eu isso, estou então. com a apostila. Ah, bom, então nesse caso, desculpe aí. Exatamente, a primeira está correta, as outras duas estão incorretas. Muito bom. É porque essa senhora acabou de falar. É, isso mesmo, você está Ó, certíssima, mulher. Silvana, hein? É, Parabéns. poxa Pode vida, fazer minha Silvana, você prova, salvou hein? essa classe aqui, hein? Poxa Silvana, vida. pode fazer minha prova. Você é o Marca Easy. Eita, Glória. Isso aí, pessoal, muito bem. Então, nós concluímos aí a lição de hoje. Então, esse final de semana, eu devo passar para vocês aí no grupo a prova, tá bom? Aí é só fazer a prova. Beleza? Socorro, E é, Deus! então, aí à medida que vocês forem entregando a prova, vocês passem no meu privado lá, tá bom? Só passar
aí eu corrijo e já entrego para eles lá o mais rápido que eu conseguir aqui. Combinado, pessoal? Tem que fazer no dia, Combinado. professora? Como é que é? Beleza, eu mando a prova para vocês, aí vocês preenchem a prova, me mandam, né? Mandam no Zap mesmo. Mas tem tempo? Tem tempo? Vai ser uma semana vocês têm para fazer a prova, tá bom? Eita, glória, professora. Fernanda, não é 120 questões, né, Priscila? Fala para Fernanda. Não é não, menos, muito Sei menos. não, acho que vai ser